Salve, salve galera, aqui é o Paulo do Cortes Mentalizando. Se você quer ganhar dinheiro na internet sem aparecer, é só seguir o que esse cara fala no curso dele. Confere o primeiro link na descrição abaixo. Rentável, né, para esse equilíbrio dinâmico profissional pessoal. Já passou pelo SBT, né, pela Globo, né, que a gente via ela bastante ali, né, pela Band e tá no rádio, né, na primeira hora no rádio. De vez em quando eu tô ali no carro, ponho ali, sintonizo, ouço aquela voz assim, Isabela Camargo, que legal. Boa noite, Isabela. Bem-vinda ao Critique. Boa noite, Mário. Boa noite, André. Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui. Muito feliz. Que legal. Você já bateu ponto na sua vida antes? Já. Nessa máquina tão moderna que a gente tem aqui? Nessa máquina não, mas eu já bati ponto, sabia? Meu primeiro emprego... eu sou do Paraná, sou lá do norte do Paraná. Meu primeiro emprego foi numa locadora de filmes. E eu estava até olhando minha carteira de trabalho outro dia. Eu tinha 16 anos. Nossa. Se podia ou não, eu tinha um registro em carteira, né? Então, sim, eu bati a ponto. E ali foi um primeiro aprendizado, talvez, profissional, Muito, né? muito interessante. É muito bacana, né? Quando a gente vai olhando, assim, com olhos do presente para as experiências do passado, você fala assim, cara, tudo foi importante. Tudo é importante, sabe? Tem gente que, às vezes, já sonha em estar em algum lugar ou fazer uma determinada coisa. Pera, pouquinho em pouquinho. É que eu acho que às vezes é um pouco como academia, né? Você... É um exercício. A primeira vez que você muda de empresa é difícil, a segunda nem tanto, a terceira é mais fácil. E por aí vai. Várias coisas na vida são assim. Sim. Quando você começa a achar que, às vezes, estou mais aberto a oportunidades. De repente, as oportunidades parecem que surgem em qualquer canto. É porque você está mais Já tem a preparado. base, né? Exatamente. E mais forte para levantar. Provisão, né? É provisão. É só colocar no buraquinho ali, Qualquer ó. um, mas tem dois aqui. Qualquer um. Um vai ficar com você. você Um vai pega ser esse a aí. sua recordação Eu depois coloco desse aqui. episódio. Isso, aí abaixa a alavanquinha. Batido, Ponto ponto. batido. Aqui, RH, valeu. Estamos a 0 dias. Não, estamos bem, né? Agora já estamos... eu já perdi Um a é conta meu, aqui, ó. um é meu. é seu. E esse aqui eu coloco onde? No mural dos nossos talentos. Depois você vai deixar um autógrafo pra ele, não perde ele ali não, que a gente acha. Muito legal, muito legal. E vamos contar um pouco, né? Recapitular, né? Por que você teve esse episódio de burnout? O que é o burnout, né? Primeiro, para o pessoal né, entender. Né? Show, vamos lá. Já que você falou, né? A gente adora palavras em inglês, você falou agora, né? Americanizado. Burnout é um nome novo para um problema antigo. Ponto. É igual bullying. Bullying é nome novo para um problema antigo. Eu tenho 40 anos, sou de 81. Vocês são de que ano? Eu tenho 85. Eu tenho 39, Pronto. não lembro. Na minha época, bullying era zoeira, perseguição. Não tinha esse nome bullying, né? Pelo menos não lá no interior do Paraná, de onde eu sou. Não sei se aqui em São Paulo tinha. Depois ganhou esse nome. Burnout já foi estafa e já foi neurastenia. Sabe desde quando? 1869. 10 anos antes de Thomas Edison inventar o filamento da lâmpada que a gente usa até hoje. Ou seja, se vocês quiserem procurar no Google um livro chamado American Nervousness, um médico chamado George Miller, ele lançou um livro falando de uma sociedade completamente nervosa e fora de sync por conta da moderna civilização. Nossa. 10 anos antes da gente ter luz elétrica. Então, o que nós estamos vivendo, é claro que é uma epidemia de burnout, assim como nós vivemos várias epidemias de problemas ocupacionais ao longo da história do trabalho. Tá? Então, se antes era a força física a mais utilizada, a mais exigida, os problemas ocupacionais eles eram físicos. E conforme a tecnologia foi trazendo a gente onde estamos, é claro que essa falta de desconexão, esse excesso de trabalho intelectual vai provocar um esgotamento físico e mental relacionado ao trabalho. Então, fechando, burnout é um nome novo para um problema antigo. Não é coisa de gente que não tem o que fazer, não é frescura, não é mimimi, tá? Porque a gente ouve muitos comentários sobre dores invisíveis. Então, quem tem depressão não tem nada o que fazer. Né? Quem tem ansiedade é frescura. E quem tem burnout... Então, assim, geralmente a gente despreza a dor do outro enquanto você não a sente. Depois que você sentiu, você fala, pera lá. Né? Então, o burnout, hoje, eu sei, porque eu vivi isso, tem muito preconceito, mas não é só o burnout, qualquer problema relacionado à saúde mental. Porque é digno você falar de um problema no joelho, você falar que está com um problema na coluna,
já são problemas tratados há muitas décadas. Sim. Mas os intelectuais, agora nós estamos ouvindo falar muito de burnout, mas não significa que só agora está acontecendo. Não, agora nós estamos falando mais sobre o assunto, tem mais diagnósticos e as pessoas estão entendendo que aquilo que elas sentem, aquele piripaque, não é coisa da cabeça delas, aquilo é uma consequência de um estilo de vida insustentável. Fato. Fez sentido? Não, totalmente, totalmente. O pessoal associa, às vezes, né, a depressão e outros problemas ali que você pode enfrentar, que não são os físicos, né? Como Sim. você falou do joelho e tudo mais, como uma fraqueza maior Sim. até, né? Parece assim, nossa, a pessoa é frágil, né? Não aguenta, né? Eu queria começar com um relato meu, que acho que é importante para que as pessoas possam tirar um pouco, às vezes, paradigmas que elas tenham. Não em relação ao burnout, que eu também tive, mas já contei isso em outros episódios, mas em especial, que eu queria discutir bastante isso com você, em relação a como isso é tratado nas companhias. Porque eu já vi, por exemplo, e estando em posições de liderança, um episódio em que um diretor foi desligado da companhia. Ao ser desligado, ele apresentou uma que estava já há um mês em tratamento, de depressão, de burnout, etc., que ele não tinha ainda demonstrado isso para a empresa, porque ele estava primeiro buscando Tratamento. Né? o tratamento, mas sem expor Se a afastar. companhia. Quando ele, de fato, foi demitido, ele falou assim, cara, não, tô aqui. E internamente, depois de umas 2 semanas, milagrosamente começou a rolar um papinho do tipo, lá, meteu atestado para tirar dinheiro da companhia. E eu, neste momento, naquele momento de carreira, eu falei assim, pô, será? E eu talvez acreditei nisso. Você desconfiou. Desconfiei. Porque eu falei assim, pô, que é difícil você ter a empatia quando você não passa por aquilo. Então. Até que a minha chegou. Então, hoje eu me sinto uma pessoa mais evoluída e acho que é importante que a gente fale sobre isso para que pessoas não tenham medo de falar assim, pô, mas eu já achei isso alguma vez na vida, já pensei nesse relato. Então, saiba que vocês podem sempre, né, ter novas perspectivas e aprender sobre o processo. Ô, André, quantos anos você tinha quando você teve burnout? Eu tive com 33 anos, mais ou menos. Durou 1 ano para eu identificar. Isso. E depois mais uns 8 meses para eu conseguir sair da fossa total, assim. Tá. Bom, a faixa etária mais comum do burnout é entre 30 e 40. Isso não significa que quem tem 20 não tenha e que quem tenha 40, 50 não tenha. Mas por que a faixa etária principal, né, que você pode ter o diagnóstico, claro, se você quiser buscar o diagnóstico, né, se você não quiser continuar se negligenciando, achando que está tudo normal. Por quê? Porque é uma fase que a gente está querendo mostrar muito serviço, é a fase que nós estamos entregando demais. E é uma fase que, geralmente, quem é muito competente e responsável, que começa a ter resultados muito positivos, cai na armadilha da competência. O que é isso? Mário, parabéns pelo trabalho, agora eu vou te dar mais um trabalho. É isso. Aí você fala, nossa, mas eu tô achando que eu vou ganhar um aumento. Eu tô achando que agora eu vou ganhar... A promoção, Cadê a né? meritocracia que tanto falam? Não. Então, a armadilha da competência é um lance que rola naturalmente em muitos lugares. Não estou dizendo que isso é bom ou isso é ruim. Vai depender de como você está se cuidando, do seu autocuidado, que a gente vai ainda falar mais sobre isso, que é a prevenção, para que você identifique que nem todo convite é uma oportunidade, que nem todo trabalho extra vai te fazer bem. Só que para isso você tem que estar bem consigo para reconhecer o que é bom para mim e o que é só bom para quem está me pedindo. Então, a armadilha da competência rola muito no início ali dos 30 anos, porque você quer mostrar serviço, lógico que você quer. Sim. Então, depois que eu vivi a minha experiência, em 2018, eu já entrevistei mais de 4.000 pessoas. Eu falo 4.000 já há alguns anos, porque eu parei nos 4.000. Eu gosto do número 4.000, mas assim, já foram mais do que isso com certeza. E eu cheguei a uma constatação, 99% das pessoas que têm burnout amam o que fazem. Ponto. Eu amo o que eu faço. Pronto. E você comentou, né? A que chance- é um risco enorme, né? A chance de você, que ama o que faz, ter um burnout é muito grande. Por quê? Porque a gente vive numa ilusão, né, por imagens de super-homem, super-mulher, de que nunca nada vai nos acontecer. E quando você tem 20, 30 anos, cara, ninguém morre com 20, 30 anos, né? Tá todo mundo ali no auge da saúde, da vitalidade, nada de mal vai acontecer comigo. Depois eu penso nisso, depois eu tenho filho, depois eu faço as Cara, coisas. não, pior, depois eu descanso. Eu mesma, né? Tipo, não, nas férias eu descanso. Minhas férias não chegaram.
Entende? Então, onde eu quero chegar com essa história? Eu tenho sido chamada, graças a Deus, para falar em várias empresas. E eu vejo de tudo. Eu vejo empresas que querem fazer um trabalho de prevenção. Vejo empresas que não fizeram prevenção, mas estão fazendo reabilitação. Vejo empresas também que só te chamam para falar, estamos fazendo aqui, mas no fundo não estão fazendo nada. Enfim, tem de tudo. Adoro isso. Tem de tudo, né, Marlene? É o que a gente tudo. traz no Critiquei mesmo. Mas aí, por que eu estou dizendo isso? Nós estamos vivendo um período de muita transformação cultural nas empresas. Então, o modo de trabalhar não é igual, mas o modo como muitos agem, né? Isso aqui é um símbolo do passado. Cartão ponto é um símbolo do passado. Então, vivemos num mundo novo, vivemos num mundo novo com hábitos do passado. E esses hábitos do passado, se eles não forem revistos, se os líderes não começarem a entender a necessidade de uma mudança de cultura para garantir a força mental, nós teremos cada vez mais pessoas afastadas, não só com burnout, mas outros problemas relacionados à saúde mental, problemas ocupacionais. E isso gera o quê? Custo, afastamento, não só com absenteísmo. O presenteísmo é o pior. Esse caso que você tratou é um presenteísmo. O cara estava já fazendo um tratamento, não saiu da empresa, pelo que eu entendi. Talvez com medo, inclusive, de falar que estava assim. Claro. Eu acho que eu tô Né? passando por Né? burnout, Quem que levanta a mão e fala assim, E aí você tem receio de como vão receber essa notícia? Né? Porque eu entendo, nenhuma empresa quer ter um funcionário que adoeceu por trabalhar demais. Sim. Só que, de novo, isso não é novo. Isso mostra que há um desajuste em alguma área, em alguma liderança. Eu não sei se vocês já assistiram um filme de 1936, Chaplin, Tempos Modernos. Sim, muito bom. Cara, quem apertando, né, está aqui espetacular. acompanhando a gente, se já assistiu, assiste de novo agora, né, com outros olhos. Quem não assistiu, por favor, se dê esse presente para você entender o que eu estou falando. Nós não estamos falando de um problema novo, não. A gente está falando de um problema que está muito mais presente nas empresas e que hoje as pessoas falam mais. Nesse filme, Chaplin, ele tem uma crise nervosa por uma repetição. Certo? E você vai vendo, até ele ter essa crise, recebendo ordens lá, o dono da empresa falando com o chefe do setor, aumenta a velocidade, aumenta a velocidade, aumenta a velocidade, aumenta a velocidade, faz mais com menos, faz mais com menos, faz mais com menos. Que é um modelo que a gente vive hoje. A diferença é que nós não estamos, eu estou dizendo, nós, claro que é uma parte da nossa audiência, não está numa esteira de produção. Os que estão em esteira de produção vão ter problemas relacionados... Ah lá, a gente está vendo. Ó, que maravilha. Ó, esse Otis, que maravilhoso. Caramba, eu quero você para mim. É o nosso jovem aprendiz sênior. Quero você para mim. Estou precisando muito Só se for promovido, de uma hein? mente como a sua. Ó, a gente está vendo ali a hora que ele tem uma crise nervosa. Você sabe, já que você colocou essa cena, sabe o que mais me espanta nesse filme? A cena emblemática é a hora que ele entra na engrenagem, né? Sim. Essa é a cena clássica. Só que, para mim, a principal cena é a hora que o colega do lado tá vendo ele ter uma crise e fala: que isso? Você tá louco? Ou seja, então o colega dele do lado está vendo que ele está passando mal e mesmo assim está desconfiando. Fui essa pessoa. Você foi essa pessoa, Foi essa André? pessoa. Porque ele tá lá tão compenetrado, né? Trabalhando, não consegue prestar atenção. Porque, tipo assim, Não, Não pela só cultura, isso. pela Não cultura só isso, também. pela cultura. te ensinam que isso é fraqueza, te ensinam que aí você fala assim, não, é isso. Eu não sou esse. Não, e tem uma outra coisa. Esse cara, por acaso, este cara que eu estou falando que está nesse filme, ele é mais forte que o Chaplin, ele tem um porte maior. Então, onde eu quero chegar? Você pode fazer a mesma coisa que o seu coleguinha do lado. Só que nunca se compare e nunca julgue, porque você não sabe a jornada de vida dessa pessoa. Entende? Então, a gente que vive um burnout, você lida com várias dores. Várias dores. Depois eu te falo, né, respondendo a sua pergunta, que eu não consegui responder como é que foi o meu. Mas, assim, primeiro é uma dor de você aceitar e reconhecer, cara, como eu deixei chegar nesse ponto. Por que eu não ouvi os sinais que meu corpo me enviou? Sabe? Segunda coisa, depois que você tem o diagnóstico, aceitação, tipo, então eu adoeci por trabalhar demais. Então é o excesso. Depois, culpa.
aceitação. Aí uma confusão tremenda, dependendo de como a empresa vai lidar com isso, porque tem empresas que apoiam, dão Acolhem, tempo, né? acolhem, e tem empresas que demitem, embora isso seja ilegal, isso existe. Quem tem um afastamento por qualquer problema ocupacional tem 12 meses de trabalho garantido por lei, depois que retorna da licença médica. Tá? Então... Pode falar, é isso aí. Aqui é o que a gente quer pra ele. Então, não, é que é tanta coisa que vai vindo que eu já até perdi o fio da meada aqui, gente. Eu tava... me distraí. Talvez, enquanto você lembra, só para adicionar um ponto que eu acho muito válido, porque se fosse um quadro, seria opiniões que você não pode ter. É o cuidado de assumir coisas que às vezes parecem floridas versus realidades que estão dentro de uma outra pessoa. Vou me explicar, porque é assim... Na ausência do Diego, um exemplo prático. Opinião que você não pode ter. Vamos supor que o Mário relate assim, pô, estou tendo eventualmente pensamentos com um burnout, estou cansado, tudo. Ah, mas você faz um podcast. Lá no podcast tá todo sorrindo e conversando. Sim. Tá faceirão. Agora para a empresa não pode trabalhar. As pessoas têm que entender que existem coisas distintas, existem momentos que são de libertação da mente, por exemplo. E o que tem por trás, né? E que uma coisa é a cobrança. Aqui a gente não faz isso por dinheiro. Hoje o que a gente reinveste é nosso time. Então, assim, não é um trabalho. A própria pressão do que a gente faz é muito mais conversar. Isso aí. Sim. Então, tem gente que tem essas opiniões. Olha só, você trouxe aqui uma palavra que eu acho muito importante a gente já falar isso já lá na largada, que é a diferença entre cansaço e exaustão. O Mário tá me olhando assim. Eu tô assim, eu tô só falando assim, check. Ele vai sair daqui e resistir, ele vai sair daqui e resistir. Olha só, Eu vou ter que é o assistir seguinte, de novo. muita atenção. Primeiro, definição clássica, então, do burnout, eu falei até agora, nominou o problema antigo, esgotamento físico e mental relacionado ao excesso de trabalho. Ponto. Definição da Isabela, ausência de si mesmo.